Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Seja bem-vindo ao Geomante com mais notícias de petróleo e gás. Dessa vez vamos falar sobre os preços dos combustíveis no Brasil. Mais uma vez, vem comigo. Preço da gasolina da Petrobras está 12% abaixo do preço de paridade internacional, segundo a ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Desde maio de 2023, ao abandonar a política de PPI, a estatal apresenta níveis de desvantagem. O preço da gasolina vendido pela Petrobras está 12% abaixo das cotações do PPI, indica um relatório da ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, divulgado em 6 de janeiro. A diferença no valor interno do litro para o usado no comércio exterior está em 36 centavos de reais. Já o diesel apresenta um desajuste médio de 9%, uma disparidade de 61 centavos de reais no preço do litro vendido pela estatal em comparação com o PPI. Mas quem é a ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis? Senão as empresas que importam combustíveis vindos do exterior. Ou seja, essas empresas vendem combustíveis que não são produzidos pela Petrobras. Logo, elas são as maiores interessadas nesses preços da Petrobras. Quando a Petrobras produz combustíveis em preços mais baixos do que aqueles que são praticados no exterior, e olha, não é só praticado no exterior, é praticado no exterior com os custos de importação e logística, frete e tudo, para chegar no Brasil. Ou seja, se é mais caro trazer combustível de lá do que comprar o da Petrobras, obviamente essas empresas vão lucrar menos. Se a Petrobras joga os preços dela para cima de forma que fica mais interessante trazer combustível de fora, essas empresas vão lucrar mais. Então, para essas empresas, interessa que os preços da Petrobras subam, independente de que isso seja ruim para você e para mim. A recente escalada do dólar, que acumula uma alta de 15% desde outubro de 2024, ampliou o descompasso dos combustíveis no Brasil com o mercado internacional. Além disso, o preço do Brent, referência global para a commodity energética, subiu 8% no último mês. A reportagem mostra aqui um gráfico mostrando o diesel e a gasolina ao longo do tempo, mostrando que tanto o diesel quanto a gasolina, no momento, estão acima de R$ 6 na média em todo o território nacional. Com o valor abaixo da paridade, a Petrobras deixa de obter resultados financeiros ideais, reduzindo o retorno para os seus acionistas. Essa política impacta diretamente os lucros da estatal e a sua capacidade de investimento. Mas vejam bem, a ABICOM não se trata das empresas que são rivais da Petrobras? Elas não lucram quando os preços da Petrobras são menos competitivos? Por que essas empresas estariam interessadas no bem-estar do acionista da Petrobras? Porque elas estariam preocupadas se a Petrobras estaria dando menos lucro para os seus acionistas? É óbvio que não, essas empresas não estão nem aí para isso. Se a Petrobras vender o seu combustível mais caro, teoricamente, se você raciocinar de uma forma linear, isso equivale a mais lucro? Sim, porém no mercado você não pode simplesmente aumentar o seu preço e considerar que a sua clientela vai continuar comprando de você. E é isso que a ABICOM conta. Ela conta que a Petrobras subindo muito os seus preços, a Petrobras vai perder fatia de mercado e essas empresas é que vão lucrar em cima. O presidente executivo da ABICOM, Sérgio Araújo, também destacou os impactos na cadeia de biocombustíveis. Gasolina com preço muito baixo dificulta a precificação adequada do álcool. Isso também gera um desequilíbrio concorrencial para refinarias privadas, que buscam ajustar os seus preços ao valor de mercado. Interessante citar as refinarias privadas, porque aqui no Brasil as refinarias privadas, elas querem o contrário, elas não querem que a Petrobras passe petróleo para elas com o valor de referência internacional. Elas querem é que o Petrobras passe para elas um petróleo com o valor do custo de produção brasileiro, que é mais baixo. Veja como é um contrassenso aqui. As refinarias privadas reclamam que a Petrobras está vendendo caro para elas. Já a ABICOM reclama que a Petrobras está vendendo barato. Olha aqui o jogo de interesses, o conflito de interesses. Cada um quer puxar para o seu lado.
Enquanto para uns interessa que você pague o combustível mais caro, porque eles querem importar, para os outros que compraram refinarias ou que têm refinarias privadas, existem refinarias privadas há um bom tempo no Brasil, eles querem que a Petrobras passe o petróleo a preço de custo para eles. Eles acham que é uma concorrência desleal a Petrobras produzir combustíveis com preço de custo, porque ela é dona do petróleo, e para eles tem que passar no preço de mercado esse petróleo e eles vão ter que produzir com a margem menor, afinal eles não são donos do petróleo, eles têm que comprar com o preço de mercado. Em maio de 2023 a Petrobras se desvinculou da política do PPI. O último reajuste da estatal foi uma elevação de 7% no litro da gasolina em julho de 2024. Agora vamos para a notícia seguinte, que é linkada nessa aqui. Zona Franca terá combustível mais caro sem desoneração, segundo Refina Brasil, uma outra instituição de empresas privadas. A Associação dos Refinadores Privados articula pela manutenção da emenda tributária que desonera o refino na Zona Franca de Manaus. O presidente da Refina Brasil, Evaristo Pinheiro, afirmou que a associação articula pela manutenção da emenda proposta pelo senador Omar Aziz na reforma tributária para desonerar o refino de petróleo na Zona Franca de Manaus. A associação representa os interesses de 6 refinadores privados que juntos somam quase 20% do total de refino do Brasil. O mercado é ocupado majoritariamente pela Petrobras, que refina o restante dos 80%. Segundo Evaristo, um eventual veto do presidente à medida condenará o povo da Zona Franca a comprar combustível mais caro. O executivo disse ainda que a emenda estimula o grupo Atem, detentor atual da REAM, refinaria de Manaus, comprada da Petrobras, a única na região norte, assim como novos players, a investirem na ampliação de refino daquela região. Segundo ele, na Amazônia, mais da metade do combustível é importado. Isso torna a Zona Franca de Manaus o lugar com combustível mais caro do país, uma vez que há dificuldades logísticas e episódios de pirataria. Se houve uma decisão política de desonerar todas as atividades econômicas para promover a industrialização naquela região, porque o refino, uma atividade industrial, vai ficar de fora. O que esse senhor não considera é o seguinte: no Brasil nunca houve monopólio do refino. Existem refinarias privadas no Brasil há muito tempo. Existe a refinaria rio-grandense, que, se eu não me engano, foi a primeira do Brasil. Acho que ela não era uma refinaria, no começo era uma destilaria. Enfim, não conheço os detalhes técnicos. A refinaria rio-grandense, tem a refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Essas refinarias existem há muito tempo, há décadas. São refinarias pequenas porque não houve interesse do pessoal privado em expandir tanto. O refino é uma área cara e que o investimento só dá frutos no longo prazo. E as margens do refino são bem mais enxutas do que as margens do EIP, a exploração e produção. Acontece que lá na Amazônia, apenas a Petrobras construiu refino lá. Sim, lá é distante de todas as outras refinarias do país. Mesmo a refinaria de Manaus, hoje, não creio que é suficiente para abastecer o mercado da região norte. Aquela refinaria que a Petrobras construiu lá é que fazia com que houvesse algum abastecimento local. Do contrário, realmente todo o combustível lá seria importado. E lá é dependente sim de importação. Importação feita por empresas importadoras como aquelas que integram a Abicom, que nós falamos da outra reportagem. E aí entra a Atem. A Atem é uma distribuidora de combustíveis que também é importadora de combustíveis. Ela importa combustíveis lá na região norte e distribui. A Atem é uma das empresas que se beneficiou muito durante o período em que a Petrobras adotou o PPI. A Petrobras produzia barato aqui no Brasil, porém vendia num preço como se ela estivesse importando lá dos Emirados Árabes, por exemplo. Isso fez com que a Petrobras perdeu fatia de mercado e fez com que as empresas importadoras de combustíveis trouxessem muito combustível para o Brasil, ganhassem espaço no mercado de distribuição e ganhassem muito dinheiro. A Atem ganhou muito dinheiro assim enquanto durou o PPI da Petrobras. E depois disso, com o seu caixa
cheio, a ATEM comprou a refinaria de Manaus. E a refinaria de Manaus é um monopólio, como nós acabamos de falar, e eles sabem, não existe como chegar de uma forma barata pela logística de outras refinarias do Brasil lá na região norte. Então, aquela refinaria, ela é um monopólio regional por natureza. E a ATEM foi lá e comprou, e a ATEM sequer está usando a refinaria, ela só está usando os terminais para importação e exportação, os terminais logísticos, os terminais de armazenamento da refinaria, está sendo pressionado pela ANP a retomar a produção. Então, o que esse senador e esses senhores propõem é o seguinte: olha, vamos dar isenção de impostos, as isenções que são típicas lá da Zona Franca, porque é uma zona de incentivo à industrialização, vamos dar esses incentivos fiscais para a ATEM produzir combustíveis lá e importar combustíveis lá. Isso faz com que o combustível da ATEM fique mais barato, não porque ela melhorou seus processos, não porque ela investiu, não porque ela está com uma produção, está obtendo petróleo mais barato, seja no mercado nacional ou no mercado internacional, nenhum desses fatores. O combustível lá vai ficar mais barato somente porque eles vão deixar de pagar impostos, sendo que todos os outros pagam impostos. Hoje, a região e a Bahia, que tem a outra refinaria da Petrobras que foi privatizada, elas têm a gasolina e o diesel mais caros do Brasil, justamente porque essas empresas seguem o PPI. E porque, obviamente, elas têm que comprar, quando elas compram a matéria-prima, o petróleo da Petrobras, elas compram no preço de mercado. A Petrobras não vai vender a preço de custo para elas, obviamente. No momento, a REAN está sendo reformada para recuperar a sua capacidade total de processamento de óleo bruto, estimada em 48 mil barris por dia, vendida pela Petrobras ao grupo ATEM no final de 22 por 257,2 milhões de dólares. A unidade estava operando aquém da sua necessidade devido à precarização de sua infraestrutura. Mesmo a pleno vapor, a refinaria atende a menos da metade da demanda da Zona Franca de Manaus, como conversamos agora. O principal texto da regulamentação da reforma tributária foi aprovado em dezembro de 24 no Senado como emenda de Omar Aziz, que desonera o refino de petróleo na Amazônia. Na própria justificativa, o congressista admite que a medida tem destino certo, a concessão de benefício fiscal para viabilizar a manutenção da atividade da única refinaria da região, a REAN, do grupo ATEM. Por que, senador, o senhor não propôs essa isenção fiscal quando essa refinaria ainda era da Petrobras? Será que a Petrobras não produziria um combustível ainda mais barato para a sua região se ela fosse isenta de impostos? Por que você não propôs isso quando a Petrobras era dona? É igual algumas empresas que compraram campos de petróleo de terra e estão pedindo para a ANP reduzir os royalties. Por que não reduzir os royalties quando a Petrobras era a dona? Aí diziam que a Petrobras não queria investir, a Petrobras não conseguia deixar lucrativo, que precisava de botar para outras empresas privadas para se tornar lucrativo. A outra empresa privada só consegue deixar lucrativo assim, fazendo lobby no Congresso para conseguir isenções fiscais. Isso não tem melhorias de processo, não tem investimento em pessoal, não tem investimento em infraestrutura, não tem melhores negociações da commodity no mercado, não. É só lobby para conseguir isenção fiscal. Antes de comprar a refinaria da Petrobras, a ATEM atuava apenas no ramo de distribuição, também de importação, porque ela precisa de comprar isso de algum lugar, né? Inclusive, o modus operandi da empresa foi contestado pelo Partido Cidadania. A desoneração era feita da seguinte forma: a isenção na cobrança dos tributos sobre as operações com petróleo e derivados na Zona Franca de Manaus. O Tribunal Regional Federal 1 permitiu à distribuidora importar gasolina do tipo A e diesel do tipo A, com destino exclusivo à Zona Franca de Manaus, sem recolher impostos. Olha que absurdo! Eles conseguiram isenção de impostos não para produzir algo no Brasil, porque a planta da refinaria está parada. Eles conseguiram isenção de impostos para importar combustíveis. Lembra que eu falo da tal da ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis? Empresas que lucram não com o que é produzido aqui, mas com o que é produzido fora. Não com um produto que a gente não produz aqui, mas com um produto que a gente produz aqui, mas que eles preferem trazer de fora, competindo com o que a gente produz aqui.
essa empresa conseguiu isenção de impostos para importar. Se fica mais barato importar, por que ela vai produzir? Por que ela vai investir na infraestrutura? Por que ela vai investir em logística? Por que ela vai investir no seu parque de refino? Por que ela vai contratar pessoas daqui, da região norte do Brasil, se ela consegue isenção de impostos para importar o combustível? Por quê? Tal liminar vigorou até dezembro de 2018, quando foi revogada pelo STJ, que atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que alegava que a decisão provocava distúrbios à livre concorrência, não é mesmo? O STJ, no entanto, julgou e revogou essa liminar em 2019. Em março de 2024, provocado pelo Partido Cidadania, o STF formou maioria para revogar esse tratamento diferenciado dado à ATEM, a mesma medida defendida por Aziz e acatada por Eduardo Braga no projeto. No julgamento prevaleceu o voto do relator. O ministro Luiz Roberto Barroso reconheceu que as atividades da Zona Franca de Manaus não contemplam operações que envolvam petróleo, lubrificantes e biocombustíveis. O ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que as atividades da Zona Franca de Manaus não contemplam as atividades de petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos. A ATEM se manifestou da seguinte forma: a inclusão da indústria de refino na Zona Franca corrige uma distorção, já que, assim como outros segmentos industriais, possui importância estratégica para o desenvolvimento econômico e social da região norte. Sim, o refino possui importância sim para a região norte, é uma indústria de beneficiamento aí de petróleo importante para a região norte, deveria ser maior na região norte. Porém, o que a ATEM quer, ela quer importar combustíveis sem impostos, ao invés de investir no refino. Por que o senhor Omar Aziz não propôs a isenção de impostos para a Petrobras continuar refinando lá? Não, deixaram com que o lobby fizesse que a Petrobras tivesse que vender essa refinaria e depois vão dar isenções para quem pegar depois. Não se dizia justamente que quem comprasse, empresa privada que comprasse, ia produzir mais barato porque era privado, porque era mais eficiente? Cadê a eficiência? Que a refinaria está parada, que não fizeram uma obra para botar a refinaria, não fizeram manutenção, não contrataram gente, só estão usando os terminais e querendo isenção de impostos. Precisa de isenção de impostos para importar combustível pronto? Precisa de isenção de impostos para fazer o que a Petrobras já fazia lá, pagando impostos? O grupo ATEM disse ainda que seu crescimento no mercado de distribuição de combustíveis não tem relação com a inexigibilidade de PIS/COFINS. Ah, não. Você não tem mais sucesso do que seus concorrentes porque você não paga PIS/COFINS e eles pagam. Direito à época amplamente reconhecido e legítimo, e que, aliás, todos os seus concorrentes também possuíam anteriormente à discussão de sua constitucionalidade no STF. Não deve ter isenção de imposto para isso, principalmente para importação. Se você quer importar, você tem que pagar imposto sim. Se você quiser produzir aí, bota um projeto, amplia a refinaria que você comprou. Vocês compraram a refinaria, dá manutenção adequada na refinaria, investe na infraestrutura da refinaria, investe nos terminais da refinaria, contrata pessoal, treina pessoal local aí do norte, contrata mão de obra especializada. Vamos deixar essa refinaria maior do que era quando estava nas mãos da Petrobras. Vamos mostrar que valeu a pena para a região norte que vocês comprassem essa refinaria, porque no momento ela é menos do que ela era nas mãos da Petrobras. Então não tem que ter redução de imposto, não tem que ter isenção de imposto não. PIS/COFINS é imposto previdenciário, depois vai ficar dizendo que a Previdência não aguenta, que a Previdência vai quebrar. Claro, todo mundo quer isenção do imposto previdenciário, ninguém quer pagar a Previdência. Se vai importar combustível, vai importar pagando imposto, igual as outras membros lá da ABICOM. E é isso, pessoal. Mostrando aqui para vocês, quando vocês ouvirem falar ABICOM, é um sindicato ali, um grupo, a guilda ali dos importadores de combustíveis, que só ganharam dinheiro mesmo durante o período da Petrobras vendendo gasolina no PPI. E tem aí o grupo das refinadoras privadas, que sempre existiu refinaria privada no Brasil, existe há muito tempo. Não é grande, é um mercado pequeno, realmente as privadas não querem investir nesse tipo de empreendimento de longuíssimo prazo e de alto risco com margens apertadas, mas que é extremamente importante. E aí ficou para a Petrobras
e tocando esses empreendimentos mesmo. Destrinchamos aqui alguns dos pormenores que constituem os preços dos combustíveis no Brasil hoje em dia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, a análise das notícias do mercado de petróleo, gás e energia, curte aqui o vídeo, envia no grupo do WhatsApp, do Telegram, faz esse vídeo chegar em bastante gente. Manda para o seu tio, para o seu colega, para o engenheiro lá do seu trabalho, para o amigo da sua igreja, aquele amigo lá do seu terreiro. Manda para todo mundo. Curte aqui, compartilha. Não deixa de seguir o canal para você apoiar o canal, para você receber mais e mais conteúdo desse tipo. Beleza? Até a próxima, galera. Submergir.